Haha, você certamente já ouviu falar dessa figura meio que caricata do hacker. Mas por que estamos falando de hacker aqui numa aula sobre o que é a tecnologia? Exatamente isso. Hoje nós vamos hackear a tecnologia, pelo menos a tecnologia como noção, como conceito que se cristalizou nos últimos séculos até os dias atuais. E que conceitos, noções são essas, tão enrijecidas que agora queremos utilizar dessa atitude hacker para desorganizar, desconstruir e sugerir outras possibilidades mais ampliadas? Temos nos principais dicionários da atualidade que tecnologia pode ser vista pelo menos sobre dois aspectos. O primeiro deles é pensar a tecnologia a partir de uma aba, um subitem da ciência. A segunda forma de se pensar a tecnologia no presente é a construção de artefatos técnicos que quase sempre restringem-se a produtos que vão ocupar uma prateleira no mercado para o consumo. Isso é muito pouco para a tecnologia e é por isso que eu tenho que utilizar aqui a minha atitude hacker urgentemente, é um dever político, para que possamos esgarçar muito mais essa noção. Por quê? Falar de tecnologia é contar a história da nossa condição humana, é contar a história dos sapiens. Não estaríamos aqui no formato que somos hoje se não fosse essa capacidade irremediável que temos de construir tecnologias, de construir um intercâmbio direto com a natureza e nesse intercâmbio, muitas vezes injusto com a natureza, fazemos ampliar a nossa condição de estar no mundo. Então, é muito pouco dizer que tecnologia é apenas um subitem, uma aba da ciência ou um produto de consumo. Mas então, o que é tecnologia? A emergência da tecnologia dos senhores do fogo. O fogo já está na natureza, mas o que nos interessa pensar para esta aula aqui é quando nós nos tornamos senhores do fogo, quando domesticamos as estratégias de fazer o fogo aparecer, não apenas de modo natural, quando um raio, por exemplo, cai numa plantação seca. Quando a nossa espécie desenvolveu as estratégias de fazer o fogo acontecer, nós alteramos a paisagem, instauramos a cultura e modificamos o nosso jeito de ser até o que somos agora, neste momento. Professor, mas por que essa figura justamente do hacker? Não é ele um criminoso cibernético? Não. Estamos falando aqui de atitude hacker. Não confundamos hacker com cracker. O hacker é um sujeito que atua em colaboração o tempo inteiro. Ele quer o tempo todo abrir a caixa preta das ideias, descriptografar aquilo que está distante de nós. O hacker é um profanador por excelência. Porque profanar, como diz o filósofo Giorgio Agamben, é devolver ao uso comum ideias, conceitos, instituições que em algum momento foram retiradas desse uso comum. Então vamos lá. Como é que vamos atuar como hackers da tecnologia como conceito? Para começar, temos 4 sujeitos de carne e osso, como você e eu, oriundos de pertencimentos diferentes da ciência, que vão, cada um à sua maneira, ampliar a nossa ideia do que é tecnologia. E, como eu falei, todos eles partem do pressuposto que tecnologia é muito mais do que as noções que estão nos dicionários atualmente. Vamos conferir? E o nosso primeiro hacker é Claude Lévi-Strauss, antropólogo, filósofo francês, que faleceu no ano de 2009, deixou um grande legado para a antropologia. Sua obra de alta densidade nos mostra inúmeros ensinamentos, entre eles o prestar atenção. É preciso prestar atenção ao detalhe significativo. Ele que escolheu para serem as suas 3 amantes, como o próprio dizia, a geologia, o marxismo e a psicanálise, vai naquele detalhe significativo para contar uma história muito mais longa a respeito da existência humana. Claude Lévi-Strauss sempre buscou, por meio de suas publicações e falas,
o reconhecimento dos outros saberes que ele vai dizer que são construídos mais próximos de uma lógica do sensível. E é a partir dessa ideia de um saber que se constrói mais próximo dessa natureza estendida que nós vamos fazer aparecer a forma como Lévi-Strauss hackeia a tecnologia para nós. Mas é importante dizer que Lévi-Strauss não dedica em sua obra a falar especificamente sobre o termo tecnologia, mas ele está diluído pelo seu pensamento e é, sobretudo, num livro que se chama O Pensamento Selvagem, que tem pouco mais que meio século de existência, que o autor vai nos falar de uma ciência do concreto e vai trazer essa forma de perceber esse intercâmbio material e imaterial desta espécie humana desde tempos ancestrais com a natureza estendida que nos compreende. No livro em questão, Lévi-Strauss vai dizer que não existe um suposto pensamento do selvagem em detrimento de um suposto pensamento do civilizado. Ele vai dizer que nada disso. O que existe, na verdade, é uma estratégia humana de pensar selvagem. E o que seria pensar selvagem? É adentrar no mistério da natureza e nessa incursão, a partir da junção de pedaços e de outros artefatos, e com muita criatividade, fazer emergir uma tecnologia, um artefato, uma ideia, uma palavra nova. E essa forma de operar, Lévi-Strauss também dá um outro nome. Ele vai dizer que é a forma de operar do pensamento bricolage. E o que seria atuar por bricolagem? Significa justamente isso. O bricolage junta objetos, ideias, artefatos que em separado já tinham uma razão de ser, já tinham uma função, já tinham um jeito de estar, mas inconformado ou curioso, querendo saber como seria a junção desses elementos, o bricolé junta e dá para ele novos sentidos, novos usos. Para exemplificar melhor, vocês estão vendo aqui rodinhas, alguns materiais metálicos e sobretudo plásticos, de recipientes de lixo das ruas, das cidades. De colocar o lixo que descartados, já quebrados ou alguns deles vandalizados, alguém foi juntando, amontoando isso num lugar, viu que não tinha muito o que se fazer no sentido de reaproveitamento e foi aí que um artista resolveu fazer essa grande bricolagem e transformar todo esse material em um gato gigante. Logo, isso nos leva a entrever que, por meio da estratégia bricolé, que é essa estratégia mais próxima de uma lógica do sensível, mais desafiadora dessa natureza estendida, nos leva a pensar que é esse modo de operar que retirou a nossa espécie da condição de frágil e indefesa, presa dos grandes mamíferos e perigos que rodeavam os nossos antepassados, para nos tornarmos a mais implacável predadora que alguma vez já pisou neste planeta. Tanto é que outros pensadores dizem que a existência do humano, que interfere no intercâmbio direto todo o tempo com a natureza, faz emergir uma era geológica que chamamos antropoceno. Pelo menos 3 estratégias foram acionadas e ampliadas em nossa espécie a partir da domesticação do fogo. Num primeiro instante, o fogo configurou uma estratégia de segurança, de afastamento de vários predadores que durante a noite tiravam o sono da nossa espécie, fazendo-a permanecer em longos tempos de vigília. A segurança abre uma segunda situação não planejada. O fogo ativa o sonho. Dispor de mais tempo para dormir destravou a nossa capacidade de vislumbrar aquilo que ainda não existia, portanto, de projetar futuros, duplicar a realidade, viver experiências inconscientes e virtualidades imanentes. Já dizia Karl Marx que o que diferencia a mais habilidosa das aranhas na execução de suas operações de um mediano humano na construção de suas operações é que somente a nossa espécie já reconhece em seu pensamento aquilo que ele ainda nem sequer produziu. Ou seja, nós pensamos nas coisas a priori, nós planejamos futuros. Tendo o fogo como suporte de segurança e calor, a espécie humana pôde experimentar dormir por mais horas, liberar a melatonina e consolidar memórias de curto e longo prazo.
A terceira situação definidora de como a domesticação do fogo modificou a estrutura da nossa espécie, inclusive a estrutura plástica, intestinal, mandibular, é porque ele proporcionou o cozimento dos alimentos. Bem vistas todas as coisas, o domínio do fogo nos proporcionou preencher nosso tempo com pensamentos e propósitos novos. Um deles é a busca pelo impossível, o bem-estar total, que vai habitar nossos pensamentos para sempre e vai nos retirar da condição de frágeis presas para de mais implacáveis predadores que alguma vez habitaram este planetinha Terra.